Na época dos nossos ancestrais, tudo era bem diferente. Como era? A natureza era o pilar de tudo. Todos precisavam dela e sabiam reconhecer o seu valor. E era através do meio ambiente que eles extraíam seus alimentos, seus objetos de proteção, abrigo e, além do mais, era sua fonte de trabalho. Mas hoje não é assim? Exatamente, as pessoas evoluíram, a consciência e as necessidades do homem também. E é como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Tudo mudou. A partir daí, o mundo se tornou outro, e tudo que nós vemos passou a ser diferente. E as prioridades do homem mudaram. A natureza deixou de ser o centro de tudo e agora o pilar é o dinheiro. E a natureza, não precisamos mais dela? Claro que precisamos. Porém, hoje o homem só enxerga a natureza como seu objeto de uso e fonte de matéria-prima e riqueza. É uma fonte de riqueza porque o dinheiro veio da árvore? Não é bem assim. Quando falamos que ela é uma fonte de riqueza, nos referimos aos bens que ela nos fornece para produzir grande parte dos nossos objetos de uso e suprindo nossas necessidades. Por exemplo, sem os recursos naturais, as grandes indústrias não seriam nada. O elevado número de queimadas, ocasionado por razões naturais e principalmente pelo homem, vai de pequenos estágios a grandes estragos. Apesar de ser usada como forma de limpeza de algumas pequenas áreas e por objetivos econômicos, suas consequências são mais relevantes que sua praticidade, pois trazem aumento da erosão do solo, interferem na qualidade do ar, além de, em alguns casos, acarretar danos às redes elétricas e outros elementos do patrimônio público. O efeito estufa, potencializado pela queima de combustíveis fósseis, tem colaborado com o aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas. Pesquisas recentes indicam que o século XX foi o mais quente nos últimos 500 anos. Pesquisadores do clima afirmam que no futuro próximo, o aumento da temperatura provocado pelo efeito estufa poderá ocasionar o derretimento das calotas polares e o aumento dos níveis dos mares. Como consequência, muitas cidades litorâneas poderão desaparecer do mapa. O desmatamento é o processo que acarreta vários fatores negativos ao meio ambiente. Entre eles se destacam a perda da biodiversidade, empobrecimento do solo, emissão de gás carbônico na atmosfera, alterações climáticas, erosões, entre outros. Então, se é tão ruim, por que o homem vem fazendo isso? Existem vários motivos para isso tudo, como, por exemplo, a necessidade que o homem vê em obter cada vez mais lucro através dos meios que a natureza fornece, como é o caso da água, que é usada por todo mundo, seja dentro das casas, das empresas ou na agricultura. Ah, eu tomo muita água, então eu acho que se eu parar, eu vou salvar o planeta, certo? Não é bem assim, né? É claro que precisamos, afinal ela é nossa fonte de vida. Entretanto, se você parar de beber, não significa que o desperdício de água vai ser controlado. Mas se você começar com atitudes sustentáveis, mesmo que bem simples, como diminuir o tempo dos banhos, economizar energia elétrica, fechar a torneira ao lavar a louça ou escovar os dentes, assim contribuiríamos para o controle da escassez de água que estamos vivenciando hoje aqui no Brasil. Essa escassez de água está muito relacionada ao desmatamento que ocorre lá na Amazônia. Ué, mas o que a Amazônia tem a ver com a gente aqui? Ela não fica tão distante? Tá bom, Mel, a Amazônia fica um pouco longe mesmo, no norte do nosso país, mas mesmo assim ela tem muita importância para o resto todo, tanto no nosso país quanto no mundo. E como eu estava falando, ela está relacionada ao desmatamento, porque são suas árvores que proporcionam a umidade do ar nas regiões sudeste, centro-oeste e sul, que consequentemente se transformaria em chuva. E como hoje em dia a floresta amazônica encontra-se cada vez menor, devido à grande extração de madeira na região, temos cada vez menos quantidade de chuvas que suavizam as temperaturas e são essenciais para o abastecimento dos novos reservatórios, como no Cantareira, em São Paulo. Ah, então eu já sei por que minha tia Marilene tá sem água. Ela mora lá em São Paulo. Verdade, Mel. Mais da metade do estado de São Paulo encontra-se hoje sem água, até mesmo para as necessidades básicas. E é por isso que o governo está fazendo tantas campanhas de conscientização para que as pessoas percebam que, se continuarmos nesse ritmo, o país todo passaria pela mesma situação. Apesar da nossa forte dependência da água das chuvas, não podemos contar com ela para sempre, porque se continuarmos no ritmo de hoje, com a forte emissão de gases poluentes na atmosfera, nem mesmo as chuvas serão salvas,
pois quando gases como dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e enxofre, emitidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis e indústrias, são misturados às gotículas de água presentes nas nuvens, se transformam em ácido nítrico e sulfúrico e, ao se precipitarem em forma de chuva, neblina ou de neve, ocorre o fenômeno chamado de chuva ácida. Todos esses problemas ambientais, a falta de água, o desmatamento, o efeito estufa e a chuva ácida, são exemplos de uma expressão usada para fazer referência a qualquer destruição e exploração exagerada do meio ambiente. O ecocídio, que é um termo que significa homicídio dos ecossistemas, ou seja, a extinção da vida. E já pensou se esse ecocídio não for controlado? Espécies, animais e plantas serão extintos. Nós morreremos devido ao aumento exagerado de temperatura, derretimento das calotas polares, aumento dos níveis dos mares, que levaria ao desaparecimento de algumas cidades litorâneas, além do fato de que a desertificação levaria a um mundo sem oxigênio. Será essa realmente a causa do fim do mundo? Bom, muitas pessoas criaram hipóteses de como o mundo acabaria, e na maioria delas o mundo acaba em um dilúvio ou com uma cidade sendo destruída, prédios desmoronando, cidades sendo queimadas, meteoros atingindo a Terra. Mas, de certa forma, isso não é uma total mentira. Ah, não? Mas isso não é uma invenção dos diretores de cinema? Sim, mas, por exemplo, se continuarmos com o desmatamento até as árvores acabarem completamente, o oxigênio com certeza acabaria. E aí, o que ia acontecer? Nós com certeza morreríamos. Além do fato de que o oxigênio é essencial para a nossa respiração. A falta dele levaria à queima total da nossa pele, pois o oxigênio nos protege dos raios UV. Além do fato de que, como nos filmes, os prédios começariam a desmoronar, já que o cimento necessita de oxigênio na sua liga. Perderíamos mais ou menos 21% da pressão do ar, os oceanos evaporariam e sumiriam, nem existiriam mais insetos nem pequenos animais, apenas fungos e bactérias, que são seres anaeróbicos, ou seja, que não necessitam de oxigênio na sua respiração. Mas e se a gente fizer diferente? Por isso, existem atitudes sustentáveis, que seriam uma das soluções para consertar o planeta. Essas atitudes visam o crescimento econômico de forma consciente para não prejudicar as gerações futuras e permitir que elas não passem pela mesma situação ou uma pior do que a que nos encontramos atualmente. Não podemos nos esquecer de compartilhar os bons conhecimentos que adquirimos com essa experiência de estar a um passo do ecossistema. O primeiro passo para um planeta sustentável seria a utilização dos 3 R's pelas pessoas no dia a dia. E o que seriam os 3 R's? Os 3 R's significam reduzir, reaproveitar e reciclar. Daí pensamos, por que reduzir? Bom, se continuarmos consumindo sem repor para a natureza a mesma quantidade que foi retirada, um dia esses recursos se esgotarão. Reutilizar significa utilizar novamente algo que normalmente jogaríamos fora, como, por exemplo, quando jogamos fora recipientes plásticos, considerados descartáveis, ao invés de utilizá-los de outras maneiras. É aprender a enxergar o potencial de tudo que nos cerca e evitar descarte indevido de coisas úteis. Já a reciclagem é uma forma de transformar um objeto considerado descartável em algo novo e que terá uma nova utilidade, como, por exemplo, as folhas recicladas. Reduzir são atitudes sustentáveis que ajudam a diminuir a quantidade de lixo do planeta e, assim, prolongando seu tempo de vida. Vamos dar um exemplo de cada situação. Ao chegar em casa, Ana serve o lanche. Pães comprados na padaria embalados no saquinho de papel e um sorvete em pote. Mais tarde, ela joga fora o saco de papel e o pote de sorvete. Ao fazer a janta, ela percebe que não tem papel toalha para colocar a batata frita e se dá conta de que precisa guardar um resto de bolo na geladeira, mas está sem potes plásticos. O que ela faz? Liga o carro, vai ao mercado, compra papel toalha e um pote plástico. No conceito de reaproveitar, ela nem teria saído de casa. O papel de saquinho de pão é absorvente e pode ser usado para absorver a gordura das batatas. O pote de sorvete vazio e com tampa poderia tranquilamente substituir um pote comprado e possivelmente venha durar muito mais tempo. No conceito de reciclagem, os brinquedos de parques públicos são feitos com materiais de armas apreendidas. Eles são exemplos de que é transformar material normalmente dispensável em matéria-prima renovada. Quando esses materiais não são reciclados, na maioria das vezes vão parar em lugares indevidos e sempre demoram muito para serem decompostos. Se a PET for jogada na natureza,
ela vai demorar cerca de 100 anos para ser decomposta. O papel demora cerca de 6 meses. O tão adorado chiclete demora mais de 5 anos, assim como o cigarro. O vidro é mais de 1 milhão de anos e o pneu não tem nem tempo definido. Então imagina, como estamos prejudicando a natureza ao jogar isso tudo por aí? Já reduzir, por exemplo, ao chegar ao mercado, retire todas as embalagens dos produtos, acomode tudo em locais adequados e observe a montanha de embalagens que trouxe para casa. Agora reflita, os alimentos precisavam de tanta proteção assim? Será que essas embalagens são funcionais ou meras propagandas? Será que elas não são muito maiores do que necessário? Para dar mais destaque e vender mais, elas fazem embalagens enormes e raramente funcionais. O excesso de consumo de materiais abundantes ou desqualificados agride o nosso planeta e é mantido às custas de empresas que não geram qualidade de vida nem reconhecimento para seus funcionários. Desperdiçar é como matar, é tirar o direito de ser útil de algo que poderia estar fazendo diferença em algum lugar. Os 3 R's podem e devem ser utilizados em várias áreas, tanto em casa como em empresas, indústrias, na agricultura e em todo lugar. Em alguns lugares já existem empresas especializadas em atitudes sustentáveis. Um exemplo muito simples são placas solares, que captam a luz proveniente do sol e a transformam em energia elétrica. Existem casas totalmente saudáveis, feitas de madeira reutilizada, caixas de leite ou então garrafas PET. Com placas solares, sistemas internos de captação e utilização de água, reutilização de alimentos como adubo e a separação de lixo reciclável. Já são fabricados automóveis com baterias recarregáveis, ou seja, a emissão de gases é nula, além dos biocombustíveis, que são uma grande solução para a queima dos combustíveis fósseis e que afeta tanto o nosso planeta. A Terra é nosso lar. Desde sempre necessitamos dela e de suas tecnologias, e estamos tratando-a como se no futuro não fôssemos depender dela. Mas isso não vai acontecer, pois praticamente tudo que ela fornece é essencial para a nossa sobrevivência. E se não começarmos a pensar nas nossas atitudes e cuidar da nossa casa, irão aparecer cada vez mais consequências negativas. E aí não haverá mais volta, porque somos nós que precisamos da Terra e não ela de nós.